E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, aqui no YouTube, onde eu falo sobre como sair do zero e faturar mais de R$ 30.000 todo mês com a sua consultoria de RH, tá certo? Hoje, para quem não me conhece, eu sou o Caio, sou consultor, empresário e eu ensino consultoras de RH a sair do zero e faturar mais de R$ 30.000 com a sua consultoria de RH. Se você ainda não está inscrita ou não está inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa seu like. É muito importante quando você clica em like, quando você clica em gostei, quando você comenta, porque daí eu consigo entender se o conteúdo está ajudando vocês e como é que eu posso trazer mais temas aqui para dentro do canal. Hoje eu quero falar sobre quais são as palavras que a gente pode falar numa negociação oferecendo um contrato de RH que pode fortalecer, potencializar nossa capacidade de fechamento e, de fato, fechar mais contratos. Essas palavras, gente, eu consegui como? Para você entender, eu fechei contratos e impactei mais de 70 empresas diretamente, pequenas, médias e grandes empresas em diversas regiões, estados e cidades do país, nas capitais, no interior. Então, eu consegui conquistar e gerar valor, fechar contratos de ticket médio mais alto do que 5K mensais e por períodos por mais de 6 meses, um ano, 2 anos, com empresas pequenas, com empresas com 8 funcionários, com 12 funcionários, com empresas no interior, com empresas na capital, por empresas maiores, com 100, com 150, com 1.000, com milhares de funcionários. Então, eu posso te dizer que, sim, existem palavras que, quando você fala, você aumenta seu potencial de fechamento e, de fato, consegue fechar mais contratos. Na reunião de negociação, também tem aquelas palavras que, se você falar, você vai acabar tendo mais dificuldade. Eu vou te dar primeiro 3 palavras que você não deveria falar numa reunião de apresentação da sua consultoria de RH. Primeira palavra é você, quando o cliente, quando você vai fazer uma reunião de consultoria de RH, você quer falar, normalmente você fala assim, vou portfólio de RH, portfólio da minha consultoria de RH. Por que que eu lhe aconselho a não falar essa palavra? Mas como assim? Eu não vou falar do meu portfólio? Vou te dizer por quê. É, uma negociação de sucesso, ela depende muito mais do quanto você, de fato, conseguiu entender a necessidade do empresário, do que o quanto que você fala sobre você, do que o quanto que você explica sobre si mesmo. Quando você entende isso, o jogo vira. Vou te dar um exemplo, certo? Quando eu fui fazer minhas primeiras reuniões de apresentação, então, quando eu comecei minha consultoria de RH, isso foi em 2020. Em 2020, gente, qual era a minha realidade naquele momento? Eu já era empresário, né? Então, eu tinha uma empresa, então eu tive uma empresa por 8 anos, um pouco mais de 8 anos, e essa empresa foi muito bem sucedida, e eu consegui mudar minha vida, mudar a vida da minha família. Era uma empresa de diagnóstico e desenvolvimento de comportamentos de criança e adolescente. Era um curso de autonomia que ensinava o aluno a gostar de estudar em 12 meses. A gente ganhou não só visibilidade no estado do Ceará, mas ganhou visibilidade em outros estados, formei, levei isso para educadores fora do estado. Então, aquilo dali foi muito importante para mim. Atendi mais de 977 alunos, a gente tinha um ticket médio, um valor de mensalidade muito massa, a gente conseguia não só ter consistentemente uma lucratividade, mas conseguia crescer, estava tudo certo. Só que veio a pandemia em 2020, as escolas fechadas e os pais, né? Eu tinha contratos tanto com famílias como com escolas, enfim, todos esses contratos foram rompidos até o último dia de março, né, até o dia 31 de março de 2020. Só que nesse processo eu tinha algumas economias, as economias me ajudaram a encerrar ali com aquela minha equipe que eu tinha naquele momento. Eu já tinha uma equipe com 23 professores, tinha psicólogos, enfim, profissionais que eu contratava sempre para dar essa base, para dar esse cuidado com o método. Então, eu passei por tudo isso. E para gravar, Deus é maravilhoso, né? Enfim, Deus me guiou de todas as melhores formas possíveis naquele momento, por mais difícil que ele era. Meu paizinho também adoeceu naquele momento e eu tinha que dar suporte a ele. Então, tinha uma urgência muito grande de querer crescer, de querer evoluir. E aí, eu não tinha experiência nenhuma com produtos de RH, não tinha, eu já tinha uma formação mais para a área de gestão, de marketing e de construção de metodologia, porque eu tive que aprender e me especializar e buscar conhecimento sobre isso para, de fato, conseguir fazer o aprimoramento do método que eu atendia naquela época. Então, quando eu passei por aquela fase, eu tinha urgência, eu queria mudar a minha vida. E o que mais chegou perto, o que estava mais próximo de mim, por eu ter tido aquela equipe de 23 professores, ter tido dificuldade em recrutar, selecionar pessoas, eu entendi, caramba, eu vou oferecer recrutamento e seleção, até porque eu tenho uma vivência com diagnóstico e desenvolvimento de comportamento. Contratei, fui buscar profissionais
de RH, que já tinha uma experiência, entendi, me aprofundei do que era cada produto, enfim. E nesse processo de 2020, segundo semestre, eu sofri muito com contratos avulsos de recrutamento e seleção, eu não conseguia, de fato, converter. Naquela época eu tentava oferecer recrutamento e seleção, mas aí depois eu tentei também, já que eu não conseguia ter uma consistência, que eu vendia uma vaga, as pontuais contratos eram contratos avulsos, não queria vender outros produtos, então eu comecei a pensar em como estruturar um portfólio de RH, e toda vida quando eu falava portfólio de RH, eu já sentia um semblante. O que é semblante, Caio? É uma fisionomia. Eu olhava para o empresário, detalhe, era dificílimo eu conseguir marcar reunião de apresentação, e quando eu marcava, eu já sentia ali uma certa dificuldade do empresário de ver valor no que eu estava falando. Então, quando eu falava portfólio de RH, depois eu fui entender que a grande maioria, eu falo sempre isso, né? Eu vendo, eu ensino um modelo, um novo modelo de consultoria de RH, onde consegue te trazer, consegue um modelo, um método que te permite construir uma inteligência comercial da tua consultoria de RH. Então, não é, ou você deve pensar assim, ah, Caio, mas eu não sei vender. Ah, Caio, mas eu não sei como estruturar, como ofertar produtos de RH, não sei como captar, como vender pronto. Toda essa sua dificuldade tem a ver com a falta de uma inteligência comercial, de você entender que inteligência comercial é você entender o empresário, conhecer o empresário, saber como, a partir desse conhecimento, entender que produto oferecer, como atrair esse cliente, como negociar, como guiar esse cliente até o fechamento da venda, para que você não fique com aquela angústia, né, de, ah, Caio, eu mando a proposta, mas o cliente nem me retorna, que isso aconteceu comigo muitas vezes e acontece com alunos meus e provavelmente com você também deve acontecer. Se você está aqui nesse vídeo, você está querendo melhorar ou, de fato, iniciar sua consultoria de RH e você não sabe como. Então, portfólio de RH, o empresário, normalmente, ele já tem essa objeção. Ele tem ali um receio, porque ele acredita que toda consultoria de RH está mais focado na equipe do que, de fato, focado no resultado que ele deseja para o negócio. Então, quando você fala portfólio da sua consultoria de RH, ele já entende, vixe, vai oferecer os mesmos produtos. E isso é um outro problema. No modelo tradicional, a gente é ensinado, e eu sei, gente, porque eu contratei, eu busquei mentores, mentoras, para conseguir fazer isso acontecer, e eu sofri muito com esse processo. Eu sofri muito com esse processo de ter que fazer o meu trabalho de uma forma que a consultoria é, tradicional eu oferecia de uma maneira que caramba, o empresário não via valor. Então, quando eu ofereço os mesmos produtos de RH, e eu sei porque eu busquei essas mentores e mentoras e mentores, né? Que eles, de alguma maneira, me ensinavam a, cara, faz o Instagram, oferta até os produtos de RH, análise de desempenho, e aí tinha minimamente ali um conhecimento para oferecer os mesmos produtos de RH, e eu percebia que o empresário não nem entendia o que de fato são esses produtos. Então, quando você fala portfólio de RH, você passa a mensagem muito clara que o que mais importa aqui é o que você tem para oferecer, é a mensagem que você vai passar. Então, ao invés de você, de fato, estar mais preocupado em entender o empresário, entender a necessidade do empresário. Então, portfólio de RH não é a palavra interessante. A segunda palavra também que não é interessante é quando você utiliza, principalmente quando o empresário pergunta, mas o que você pode fazer para me ajudar? E você usa pesquisa de clima. Você fala em pesquisa de clima. Por quê? Porque hoje o produto pesquisa de clima, ele é um produto que tem um grande preconceito no mercado. E quando você fala isso, você passa uma mensagem reforçando essa objeção que eu disse para você. Porque quando você oferece pesquisa de clima logo no começo, cara, quer dizer que eu não posso oferecer? Você pode. Você pode vender qualquer produto, qualquer subsistema e fechar contratos por ticket mais alto, mesmo que você esteja no zero, mesmo que você não saiba vender, se você utilizar a metodologia correta. Mas se você falar pesquisa de clima logo na sua reunião de negociação, não vai ser interessante. Por quê? Porque ali o empresário ele quer saber o que é que você pode direcionar para ele já de resposta pronta, já dando algum caminho de direcionamento. E, obviamente, você precisa ter informações, né? Você precisa ter é, conhecimento, uma metodologia para conseguir, de fato, entender o perfil de maturidade da empresa, entender o que você pode oferecer para gerar um resultado de forma assertiva. Mas, então, falou em você começou a consultoria, falou em portfólio de RH, depois falou em pesquisa de clima, saiba que essas palavras não são aquilo que comove, de fato, o empresário. Outra coisa que é muito importante você entender é que turnover é uma palavra que ela também distancia o empresário, que ele não entende muito bem. E, para ser sincero com você, qual é o potencial de captação? É quando você consegue captar clientes. Então, o que é um cliente certo, né? Eu até tenho uma live que eu gravei. Se você for no meu Instagram, você vai ver lá essa live. E no YouTube também. Aqui no YouTube também tem essa live, que é como captar o cliente certo para sua consultoria de RH. Então, entre outras várias coisas legais que eu falo lá, para ajudar você,
eu comento muito sobre a importância de você entender que o cliente certo é o cliente que pode fechar assim, contratos com ticket médio mais alto de 5K mensais, mas não só isso, um cliente que consiga fechar contratos com duração mínima de 6 meses e mais, mas principalmente o cliente consegue se responsabilizar, é um cliente que ele consegue entender a falha dele no processo da equipe. E tem uma maneira de como você medir isso, para você entender qual o melhor cliente para você fechar de fato um contrato. Só que, qual o legal que eu quero que você entenda aqui? Quando você consegue entender que está muito mais na sua inteligência comercial, a capacidade de fechar contratos, até com empresas menores. Eu já fechei contratos por mais de 5K mensais, e não foi só uma vez, eu repliquei esse resultado com empresas que tinham 8 funcionários, com empresa que faturava menos de 1 milhão no ano. E muitas vezes você tem um cliente ali, quando você já conseguiu ter algum contato, cliente que tem 50 funcionários, cliente que já fatura milhões, multimilhões, e você tem medo de cobrar mais 5K. Mas por que você tem medo? Porque é o método. Você ainda não tem uma inteligência comercial. Então, de fato, a forma como você está fazendo, você percebe no semblante do empresário que ele não vai querer pagar mais de 5K para você, você percebe que ele não vai querer fechar contrato com você, mas está na forma como você fala. Então, se você entende esse cliente certo, você consegue entender que você consegue ter não é só aquele cliente que entende o que é um produto de RH. Quando você tem a inteligência comercial e você usa as palavras certas, você consegue abrir esse mercado. Você consegue chegar em muito mais empresários e, de fato, empresários que é a grande maioria das empresas, né? Que são as empresas que não têm um RH estruturado, que não sabem o que é um produto de RH. Então, quando você sabe como captar e atrair e fechar e negociar e vender para esses clientes, vender para o empresário, você consegue pegar uma quantidade de empresários muito maior. Então, essas 3 palavras. Cara, então, nesse lugar, o que é que eu ofereço? Primeira coisa que você tem que falar primeira palavra é resultado. Então, quando você fala de resultado, a melhor maneira de você falar é, logo no início da sua reunião de apresentação, você trazer isso. Você trazer isso falando que, olha, eu vou fazer aqui um mapeamento para entender o perfil de maturidade, o perfil da tua empresa, para entender exatamente qual é a solução que eu tenho que dar para você para chegar no resultado mais rápido, para chegar no resultado de uma forma melhor. Então, quando você fala resultado, isso encanta muito mais o cliente. Segundo ponto, é o mais rápido, é o mais eficiente. Por quê? Porque o empresário, ele entende 3 coisas, gente. Ele não entende produto de RH, ele não entende subsistema de RH. Então, se eu começo pelo subsistema, ele não vai entender. Ele não vai, ele não vai entender. Então, além de falar de resultado, você tem que falar de tempo, duração de tempo. Olha, eu vou gerar essa mudança em tantos meses. Eu vou fazer essa mudança de forma mais rápida, porque eu faço dessa maneira. Quando você traz esse tipo de palavra que fala sobre tempo, isso é muito importante. Por quê? Porque o empresário ele vai entender sobre tempo, ele entende, porque ele sabe que tempo é limite para ele. Isso é fato. Isso é fato, isso é fato. Ele entende de resultado, que ele sabe qual é o resultado que ele tem que alcançar ali, e ele entende de problemas com a equipe. Ele entende. Então, quando você fala de problemas da equipe, isso é importante. Por isso que você fala de resultado, você fala de tempo, e qual é a terceira palavra? Vamos aqui descobrir qual é o mau comportamento da sua equipe. Vamos aqui descobrir qual é a falha da sua equipe. Por quê? Porque, gente, quando eu falo isso, entenda, entenda. É uma coisa que você precisa entender. A gente oferece o que o empresário quer e entrega o que de fato ele precisa. Eu tenho consciência que muitas das equipes, o problema é o próprio empresário. Mas eu preciso primeiro falar da equipe, falar do problema, e dentro da negociação, inclusive, eu vou fazer, por isso que eu digo, se inscreva no canal, porque você vai ter acesso a isso. Não só conteúdos explicando exatamente como é que eu consigo fazer o empresário entender que ele também tem parcela de responsabilidade naquele processo. Mas se eu não entender que a equipe também tem suas falhas de comportamento, se eu não trazer isso à tona, o que ele entende? Você reforça uma objeção do empresário. Todo empresário tem da consultoria de RH. A consultoria de RH de qualquer tamanho, só quer saber do resultado da minha equipe, no sentido de, só quer saber do bem-estar da minha equipe, nem do resultado, é do bem-estar da minha equipe, mas não quer saber do resultado do meu negócio. A gente sabe que o bem-estar é fundamental, inclusive é um meio para um fim, o bem-estar, mas se você não souber como comunicar isso, ele vai só criar objeção. E o segredo da negociação, o que é? Você criar fluidez. Se você vai falando coisas que o empresário vai pensando, pois isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não rola, isso aqui, se você vai fazendo esse caminho, você não vai conseguir fechar. Tá bom, gente? Então, isso aqui é um conteúdo que eu quero que você pegue para você, porque são esses detalhes, é a metodologia, é o caminho. Então, se você quer entender mais sobre esse novo método, esse método que é o método CRHR, né, que é o método consultor de RH renomado, que é o método que eu defendo, ele é um método formado por 3 pilares. Então, esses 3 pilares, eles são baseados em como estruturar, como de fato atrair e fechar com clientes o ticket médio mais alto, usando menos do teu tempo, para que você consiga de fato sair do zero e faturar mais de 30 mil reais sem precisar de equipe, com mais lucratividade para chegar nesse resultado. É possível, porque por conta da metodologia, que te permite promover, construir uma inteligência comercial, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até a próxima.
se inscreve para participar das lives todo dia, 7, 7 da manhã. E, além disso, para receber mais conteúdo, ser notificado quando eu colocar mais vídeos aqui, tá bom? Toda semana eu coloco vídeos também, tá certo? Então, estamos juntos e até a próxima.